A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês no dia de hoje. Hoje, irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus quanto ao quarto nível da deslealdade, que é o estágio da crítica. Mas antes mesmo de adentrarmos nesse tema, eu peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, mas compartilha com aqueles que você ama. Que essa palavra, assim como ela pode ser boa para você e edificar você, para evitar que nós entremos em estágios de deslealdade com nossos pais, com nossos filhos, com o nosso pastor, com o nosso profeta, com o nosso apóstolo, com o nosso professor da faculdade, ou com quem quer que seja. Que a palavra de Deus ela possa ir longe e ela possa abrir nossos olhos, porque o conhecimento ele abre portas. O conhecimento de Deus ele abre portas. Amém? Então vamos lá. O versículo de hoje que nós vamos trabalhar sobre o estado da crítica e as consequências nefastas, perigosas que podem trazer, está lá. No livro de Números, no capítulo 12, no verso 1, que diz: Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por conta disso. Irmãos, uma pessoa desleal, ela não fica passiva para sempre. Você lembra que o estágio terceiro da deslealdade era a passividade, era ficar passivo? Pois é. Ele logo torna-se um crítico. O estágio é de observar e ampliar as falhas. Ele vai ampliar tudo. Na igreja ele conta todas as falhas da pregação da palavra, ele vai encontrar falhas na liturgia da igreja, a forma como é feito, os trabalhos, as orações. Ela vai criticar como o prédio podia ser melhor num lugar diferente. Ela começa a criticar as imediações da igreja, ela começa a criticar os bancos, as cadeiras, como são posicionadas, como o pregador abre a boca às vezes para falar, ou como ele às vezes tropeça no plural de alguma palavra, ou ele tropeça às vezes em algum equívoco, ou como ele vai beber a água durante os sermões. O crítico, ele se preocupa com todas as coisas, nada mais é para ele importante a não ser procurar as falhas. Como uma águia, que ela tem uma visão muito aguçada e ela amplifica, mesmo estando longe, ela observa as falhas e ela observa com cuidado, com cautela, mas somente as falhas. Os olhos dela, elas estão sempre voltados para o que é ruim. E eu vejo uma palavra, irmãos, que está lá em Mateus, no capítulo 6, verso 22, que diz assim: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Irmãos, o valor das coisas ele vai sempre depender do olhar que você tem para elas. Se você tiver um olhar bom, tudo aquilo será bom. Se você tiver um olhar crítico, verá apenas imperfeições. Mas se você olhar com amor, verá algo bom e esperança, sempre uma esperança para um futuro. Lembram, irmãos, sobre os ensinamentos sobre Absalão? Absalão, ele também começou, ele ficou passivo durante 2 anos só observando e olhando todas as falhas que tinha na liderança do rei. E o rei Davi, então, seu pai, ele estava trabalhando com enfoque em outras coisas, mas Absalão ele foi absorvido pelas deficiências do ministério de Davi. E não podia ver algo bom, por onde quer que ele olhasse, ele não via nada de bom. E isso apenas levou ele a um outro estágio da deslealdade. É o estágio da dissimulação. Mas isso nós estudaremos mais adiante. Lá em 2 Samuel, capítulo 15, no verso 13, diz o seguinte: então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Absalão começou a
a dar o primeiro passo para dissimular. Começou a modificar as verdades. Começou a trabalhar com o povo. Veja como você, o rei, cheio de falhas, que pena que ninguém olha para você, você não é importante aqui. Ele já entrou num outro nível. Então sempre que os teus olhos forem bons, o resto será bom. E esses ensinamentos da parte de Deus são importantes para nós, para que nós nunca entremos nesse estado de crítica. Nós devemos abrir nossos olhos para que sempre que estivermos caminhando em direção às críticas, elas não endureçam o nosso coração, elas não fechem nossos olhos para aquilo que é de bom, para que o amor e a esperança não saiam de perto de nós. Então que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a família e também abençoe você de maneira sobrenatural, para que nós jamais entremos em estados de crítica, assim como aconteceu com Miriam, porque Miriam sofreu as consequências da crítica. Miriam foi acometida por uma doença, porque Deus comprou a briga do seu ungido, Deus comprou a briga, Deus comprou a guerra de Moisés, porque Moisés é um homem manso e não falava mal de ninguém. Então Deus, por conta das críticas feitas por Miriam e Arão, veio sobre Miriam uma lepra, e essa doença terrível sobre ela por conta da crítica. Então não devemos nos tornar críticos, irmãos. Deus abençoe você, em nome de Jesus.